Só o Brasil participou de todas as edições da Copa do Mundo desde 1930. O único país que foi 5 vezes campeão do mundo. A cada 4 anos, vemos a força de mobilização de uma Copa do Mundo de futebol. A seleção brasileira vive intensamente desde 1930 uma mistura de sentimentos em diversos momentos. Alegrias como a conquista do pentacampeonato e o tri de 1970 e tragédias como a de 1950 e o famoso 7-1 para a Alemanha. Hoje é dia de conhecer um pouco mais sobre as participações do Brasil nas Copas do Mundo. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. O Brasil teve presente para a disputa da primeira Copa do Mundo, no Uruguai. A seleção entrou em um triangular entre Iugoslávia e Bolívia, onde somente o primeiro do grupo se classificaria. No primeiro jogo, perdeu para a Iugoslávia por 2-1 e no segundo jogo venceu a Bolívia por 4-0. Porém, foi eliminado na primeira fase. Na Copa da Itália de 1934, o Brasil foi eliminado ainda na primeira partida, no jogo contra a Espanha, perdendo por 3-1. Já na França, a seleção brasileira obteve o terceiro lugar, sua melhor colocação até então nas Copas do Mundo. Eliminou a Polônia nas oitavas de final por 6-5 e a Tchecoslováquia nas quartas por 3-2, perdendo para a Itália na semifinal por 2-1. Ganhou da Suécia na disputa do terceiro lugar por 4-2. O brasileiro Leônidas da Silva, conhecido como Diamante Negro, foi o artilheiro da competição com 7 gols. Na Copa do Mundo de 1950, a seleção brasileira era favorita ao título. Classificou em primeiro lugar em seu grupo na primeira fase. E no quadrangular final, goleou a Suécia por 7-1 e a Espanha por 6-1. O Brasil precisava somente de um empate contra o Uruguai para obter o título. Porém, o Uruguai venceu o Brasil por 2-1 de virada. A partida foi realizada no estádio do Maracanã, construído especialmente para a Copa. A decepção foi tão grande que o fato passou a ser chamado de Maracanaço. Na Copa do Mundo de 1954, o Brasil pela primeira vez usou o uniforme com a camisa amarela e o calção azul. Conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa, vencendo o México por 5-0 e empatando com a Iugoslávia por 1-1. Mas nas quartas de final, enfrentou a poderosa Hungria de Puskás, sensação daquela Copa, e perdeu por 4-2, sendo assim eliminada. Em 1958, a seleção ficou em primeiro lugar no grupo, que continha Inglaterra, União Soviética e Áustria. Venceu o país de Gales nas quartas de final e na semifinal goleou a França por 5-2. A grande final foi disputada contra a Suécia. O Brasil jogou de camisa azul, pois ambos os times tinham no uniforme número 1 a cor amarela. A seleção brasileira venceu por 5-2. A Copa marcou para o mundo o surgimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, com apenas 17 anos. Já em 1962, a seleção conquistou o bicampeonato. O Brasil se classificou em primeiro lugar do grupo na primeira fase. Eliminou a Inglaterra nas quartas de final e o Chile na semifinal. Na final, venceu a Tchecoslováquia por 3-1. Os jogadores Garrincha, Vavá, Djalma Santos, Nilton Santos e Zagallo foram destaques, tendo Pelé se contundido e sido substituído por Amarildo. Na busca pelo tricampeonato, a seleção brasileira apresentou desorganização, chegando a convocar mais de 40 jogadores antes da realização dos cortes num processo marcado por politicagens. Porém, havia no país a sensação de confiança de que o Brasil ficaria com o título. A seleção, no entanto, acabou eliminada ainda na primeira fase, após vencer a frágil Bulgária por 2-0, com gols de bola parada de Pelé e Garrincha, e perder para a Hungria e Portugal. Ambas as derrotas foram por 3-1. Em 1970, a seleção brasileira, para evitar a repetição da decepção de 1966, realizou grande preparo físico e de organização antes da Copa, tendo sido considerada uma das melhores seleções brasileiras da história, se não a melhor. Uma campanha irretocável do Brasil. Na primeira fase, derrotou todos os seus adversários. Nas quartas de final, eliminou por 4-2 o Peru. Nas semifinais, o prelúdio de um possível tricampeonato. Os então bicampeões mundiais Brasil e Uruguai se enfrentaram com vitória brasileira por 3-1.
com a vitória sendo saudada pelo público brasileiro como um troco pelo Maracanaço. E acabou sendo o troco definitivo mesmo, pois Brasil e Uruguai jamais voltaram a se enfrentar em Copas do Mundo. Brasil e Itália, então bicampeões mundiais, duelaram na final, no Estádio Azteca, no México, disputando o título de primeira seleção tricampeã mundial, que conquistaria em definitivo a Taça Jules Rimet. O Brasil venceu por 4-1. Em 2007, numa pesquisa realizada entre especialistas de futebol de todo o mundo, elegeu a seleção brasileira de 1970 como o maior time de futebol de todos os tempos. O Brasil, agora sem Pelé, tentara o tetracampeonato. Porém, a seleção não resistiu à inovação colocada em campo pela Holanda, conhecida como a Laranja Mecânica, sendo eliminada pela mesma, e acabou em quarto lugar na Copa após perder a decisão de terceiro lugar para a Polônia. A Copa da Argentina é certamente a mais suspeita das Copas. No primeiro jogo, o Brasil empatou com a Suécia por 1-1. O Brasil ainda empatou com a Espanha em 0-0 e só se classificou para a segunda fase da competição após vencer a Áustria no terceiro jogo por 1-0 com o gol de Roberto Dinamite. Mesmo com a derrota, a Áustria, que venceu os 2 primeiros jogos, ficou com a outra vaga. Na segunda fase, no grupo de Brasil e Argentina, ocorreu uma das maiores, se não a maior polêmica da história das Copas. Na primeira rodada, o Brasil venceu o Peru por 3-0 e a Argentina passou pela Polônia por 2-0. Na segunda rodada, a Polônia derrotou o Peru por 1-0 e logo depois argentinos e brasileiros empataram por 0-0. Esse empate seria fatal para o Brasil. Na última rodada, venceu a Polônia por 3-1. Com este resultado, restava a Argentina vencer o Peru por 4 gols de diferença para poder chegar à final da Copa. A Argentina acabou vencendo por 6-0. Uma curiosidade, o goleiro peruano Ramon Quiroga era argentino de nascimento e falhou em vários gols. Outro fato é que o horário dos jogos foi modificado e o jogo Argentina e Peru foi disputado após o jogo Brasil e Polônia, dando à equipe argentina a vantagem de saber por qual resultado precisaria ganhar para chegar à final da Copa. A partida vencida pela Argentina de 1978 gerou um número de teorias da conspiração, de que os argentinos teriam comprado o jogo ou que a ditadura argentina teria ameaçado os jogadores do Peru. A seleção brasileira possuía grandes jogadores como Zico, Sócrates e Falcão, comandados pelo técnico Tele Santana. A seleção foi eliminada pela Itália por 3-2, com todos os gols italianos marcados por Paolo Rossi, na última partida do Brasil no grupo 3 da segunda fase da competição. Após aquele jogo, parte da imprensa brasileira tem defendido a visão de que aquela seleção estava entre as melhores da história do Brasil. Novamente no México, agora em 1986, o Brasil venceu seus 3 adversários na primeira fase, ficando em primeiro colocado em seu grupo. Porém, seria eliminado nas quartas de final pela França nos pênaltis. Na Copa de 1990, o Brasil venceu seus 3 jogos na primeira fase, ficando em primeiro lugar do grupo e foi eliminado nas oitavas de final pela então campeã Argentina. Numa partida em que o lateral esquerdo branco sentiu-se sonolento porque bebeu água batizada com sonífero, oferecida a ele pelos argentinos. Na fase de grupos, o Brasil venceu Camarões e empatou com a Suécia. Nas oitavas de final, vitória de 1-0 sobre os Estados Unidos, em 4 de julho, dia da independência americana. Nas quartas de final, vitória de 3-2 sobre a Holanda. Na semifinal, vitória sobre a Suécia por 1-0. Assim como em 1970, a final seria contra a Itália, em que surgiria a primeira seleção tetracampeã mundial de futebol. Numa partida sem gols, Brasil e Itália fizeram a primeira final de Copa do Mundo definida por pênaltis. O tetracampeonato brasileiro veio após o italiano Roberto Baggio mandar a bola acima do travessão e a sequência de cobrança de pênaltis finalizar em 3-2 a favor do Brasil. Em 1998, antes da final, o Brasil ficara em primeiro lugar no seu grupo, vencendo a Escócia por 2-1 e Marrocos por 3-0 e perdendo para a Noruega por 2-1. Na segunda fase, goleou o Chile por 4-1, venceu a Dinamarca por 3-2 e empatou com a Holanda por 1-1 no tempo normal e venceu por 4-2 nos pênaltis. Na final, o Brasil foi derrotado pelos donos da casa, a França, por 3-0.
Antes de iniciar a partida, foi divulgada a escalação do Brasil, com Edmundo no lugar de Ronaldo. Posteriormente, a escalação foi alterada, tendo Ronaldo disputado a partida. A justificativa para o fato, um suposto mal-estar de Ronaldo, cujas razões não foram devidamente explicadas. Chegou-se a muito falar em convulsões e ataque epilético. Na preparação para a Copa de 2002, não vinha apresentado bons resultados. O Brasil havia sido eliminado das Copas das Confederações e da Copa América, nesse último caso perdendo para a seleção de Honduras. Porém, na Copa do Mundo, a seleção de Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho obteve uma campanha numericamente perfeita, com 100% de aproveitamento, 7 vitórias em 7 jogos. Ronaldo marcou os 2 únicos gols na final, contra a Alemanha. Em 1970, o Brasil se tornara a primeira seleção tricampeã mundial. Em 1994, se tornara a primeira tetracampeã. E em 2002, a primeira pentacampeã. Em 2006, a seleção iniciou a competição como favorita, devido a ter participado das últimas 3 finais de Copa. Porém, não inspirava confiança a todos. Havia farras na concentração e jogadores apresentando-se bastante acima do peso ideal. O Brasil passou da primeira fase, vencendo os 3 adversários e massacrou Gana por 3-0 nas oitavas de final. Porém, foi eliminado nas quartas de final pela França por 1-0 com gol de Thierry Henry. Tendo como técnico aquele que dentro de campo fora o capitão do tetracampeonato de 1994, Dunga, vencera todas as competições que disputou entre as Copas de 2006 e 2010, a Copa das Confederações, a Copa América e as eliminatórias da Copa. Na Copa de 2010, ficou em primeiro lugar de seu grupo. O Brasil derrotou o Chile nas oitavas por 3-0 e nas quartas contra a Holanda saiu vencendo por 1-0 no primeiro tempo, mas cedeu e sofreu a virada por 2-1, sendo eliminado da competição. Disputando o título em casa, o Brasil ficou em primeiro lugar no seu grupo. Venceu o Chile nos pênaltis nas oitavas de final e a Colômbia por 2-1 nas quartas de final. Na semi, foi derrotado pela Alemanha por 7-1, numa partida que posteriormente ficou conhecida como Mineiraço. E na disputa pela terceira colocação, perdeu para a Holanda por 3-0 e acabou ficando em quarto lugar na competição. Na Copa de 2018, realizada na Rússia, a seleção comandada por Tite terminou a fase de grupos em primeiro lugar no grupo E, empatando em 1-1 com a Suíça e vencendo Costa Rica e Sérvia, ambas por 2-0. Passando para a segunda fase de forma invicta, eliminou o México por 2-0 nas oitavas de final e perdeu para a Bélgica por 2-1 nas quartas de final. Chegamos ao final de mais um vídeo. Caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!